O vídeo de hoje não foi uma sugestão ou algum achado aleatório da internet, mas sim de ter encontrado esse CD na minha casa mesmo. Quando eu tinha encontrado ele, acabei me lembrando de que quando eu ganhei ele, pois eu era uma criança e não tinha condições de comprar. E caso você tenha nascido entre os anos 90 e anos 2000 e estava numa escola, provavelmente você deve se lembrar de algum rapaz ou de alguma moça que entrava com várias maletas de papelão que tinha livros e CDs. E o tema desses CDs eram personagens originais de alguma empresa brasileira, ou até mesmo personagens estrangeiros, como Superman, por exemplo. Era claro que todo mundo na época queria ter uma maleta dessas. Afinal de contas, todas elas eram coloridas e chamavam bastante atenção. E para piorar a situação, pelo menos do lado dos nossos pais, esses vendedores sempre passavam por volta da última aula do período e ainda ficavam na saída para vender mais maletas. E eu não vou tentar chutar o preço da época, pois a chance de eu acabar errando ele é muito alta. Sem contar que nos anos 2000 ou até mesmo nos anos 90 era uma outra realidade que a gente vivia. Então seria completamente irresponsável da minha parte querer colocar um preço sem ter a certeza. E outra coisa que eu acabei descobrindo recentemente é que o nome certo dessas maletas seriam pastas. O que chega a ser meio bizarro, pois uma pasta é a última coisa que viria na minha cabeça quando eu olhasse para isso. E uma empresa que tinha bastante pastas da época era a empresa brasileira chamada de Todo Livro, que eu já vou explicar sobre ela. E uma dessas obras se chama A Vida na Fazenda, e é claro que nós vamos explorar ela. Então já vai se ajeitando aí e vambora! Começando a explicar sobre a empresa Todo Livro, ela existe desde o ano de 1952, e naquela época ela se chamava apenas Livraria Alemã. Fundada na cidade de Blumenau, que fica no estado de Santa Catarina, o foco dessa empresa sempre foi produzir materiais para o público infantil, entre 3 a 10 anos. E era lógico que conforme o avanço dos anos, eles também produziam materiais voltados para a tecnologia, como computadores, por exemplo, pelo menos até em um determinado período da história. E eu já vou explicar isso já já. E na minha época de infância, eles lançavam bastante CDs interativos para computadores, como é o caso da Vida na Fazenda, que eu acabei de falar na introdução. Mas claro que eles também vendiam apenas livros para criança ler ou até mesmo interagir, como livros de colorir, por exemplo. Afinal de contas, seria uma grande burrice tentar apostar tudo em um determinado tipo de produto. Ainda mais sabendo que nos dias atuais o CD está praticamente em desuso. E conforme eu tinha falado sobre essa empresa, o caminho natural que provavelmente muitas pessoas devem imaginar é que a Todo Livro deve ter lançado vários aplicativos voltados para smartphones, tablets ou até mesmo computadores, para que os pequenos pudessem interagir com seu material. Mas a grande verdade é que essa empresa está focando totalmente nos livros e não nas telas. E o que parece ser um baita de um tiro no pé na visão de muitas pessoas, eu acredito que a empresa está fazendo certo. Afinal de contas, já estamos vendo o que as telas estão fazendo com as novas gerações, muito por conta dos estímulos que são transmitidos através delas. Então se algum pai ou mãe queira ter alguma coisa para seu filho, para que ele não fique com a cara enfiada numa tela, eles podem comprar alguma coisa da Todo Livro para ele. E antes que alguém pense que esse vídeo é uma espécie de vídeo patrocinado ou qualquer coisa desse tipo, não é um vídeo patrocinado. Primeiro que eu estou contando sobre a história da empresa, coisa que eu faço em praticamente todos os meus vídeos. Sempre conto a história da empresa que produziu alguma coisa. E segunda, que eu não converso e nem quero conversar com o público infantil. Eu não tenho paciência para isso. E o intuito desse canal é simplesmente pegar alguma coisa do passado e fazer um vídeo sobre ele, sem querer me pintar como especialista de alguma coisa. Encare esse canal como se fosse um ponto de checkpoint após ver tantas coisas ruins aqui no YouTube, ou na internet como um todo. Nada mais e nada menos do que isso. Já a pasta que tem os livros e também o CD relacionado à Vida na Fazenda não está mais disponível para compra. E eu também não tenho mais eles aqui, tenho apenas o CD, que inclusive vou aproveitar para fazer uma demonstração aqui. Beleza, estamos aqui na nossa máquina virtual de testes. Dessa vez eu estou utilizando o Windows XP, pois foi o sistema que apresentou melhor compatibilidade com esse CDzinho em questão. E de toda forma, aqui na tela inicial já tá pedindo aqui para digitar o nosso nome, e é isso que eu vou fazer agora, porque não tem outra coisa para fazer. E após você digitar, você vai ter que clicar nessa setinha azul, não tem outro lugar para clicar, ou até mesmo o Enter do seu teclado não funciona, então um ponto negativo aqui. E o menu principal aqui nós temos histórias, temos os jogos e obviamente a opção de sair. E eu quero só relembrar mais uma coisa aqui, o vídeo não é destinado para crianças. Eventualmente eu posso falar algum palavrão, falar alguma coisa, e é isso. Eu quero deixar bem avisado porque tem muita gente que acaba sendo puritana demais nesses casos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas histórias. Obviamente vai estar tudo sem som porque tá tocando música com copyright. E
e mesmo que eu desabilite aqui, nas histórias acaba tocando uma musiquinha lá e cá. E empresas brasileiras normalmente são bem rígidas quanto a isso. Eu não sei se é o caso da Todo Livro, mas eu não tô afim de apostar não, eu sou péssimo nisso. Vamos selecionar aqui qualquer história, vamos pegar aqui essa história aqui da abelha, e aqui ela vai falando, né, vai contando aqui a história da abelha, mesclando com curiosidades que possam ser úteis para as crianças. Afinal de contas, o público que foi destinado a esse conteúdo foi o público infantil, e também, obviamente, uma oportunidade para ensinar alguma coisa que preste para elas. Vamos ir pulando, porque não estamos ouvindo o narrador, então tanto faz se a gente tá aqui lendo só ou não. E basicamente é isso, é só contando a história mesmo, de uma forma bem infantilizada, novamente pelo público-alvo que eles estão tentando buscar, e acabou falando algumas curiosidades, só que de uma forma bem mastigadinha, bem simplesinha para qualquer um entender, apenas isso. Outra coisa legal também, que eles também acabam postando algumas curiosidades de forma crua, ou seja, que não tem conexão nenhuma com a história. Lógico, vai depender bastante do animal que você escolheu para acompanhar a historinha. Então eu acho isso também bastante interessante, assim não fica tão preso assim aos personagens que eles criaram. E beleza, agora que nós vimos de forma muito rápida a parte das histórias e tudo mais, até porque não tem muita coisa para ficar falando e eu também não tô nem um pouco afim de ficar enchendo linguiça nesse vídeo, vamos ver aqui os jogos que tem aqui nesse CD. Tá, eu precisei desabilitar a música aqui, então vamos clicar em seguir o som e eu espero que eu não tenha nenhuma surpresa desagradável, né? Porque se trata muito de CD brasileiro, né? Então a gente não sabe o que vai vir pela frente. Então é só um jogo, basicamente aqueles joguinhos de memória, sabe? Só que você tem que ver qual cor que tá acendendo e tudo mais. Só que tocando somzinho. Enfim, é um jogo básico. Oh, fuck. A música tocou muito alto. Tive que tirar ela da edição, mas meu Deus, cara. Meu corpo fiquei surdo. Então, ok. Já que nós vimos a parte do Siga o Som, que, bom, é tudo muito basiquinho. Então vamos ver aqui outras coisas. Como, por exemplo, o jogo da velha, que, né, surpresa de 0 pessoas, é o jogo da velha. E não tem nada demais. Você basicamente vai jogando e é isso aí. Vai jogando com a máquina repetidas vezes. E não tem multiplayer, é você e você. Vamos ver aqui o que tem em quebra-cabeça. Aí tá, beleza, vamos escolher aqui alguma imagem. Vou escolher essa daqui do gato e rato. Escolher outra imagem e jogar. Tá, aí beleza, aí vai tudo se embaralhando. Aí você vai ter que montar. Nossa, bom, nada demais aqui. Não vou terminar de montar não, sendo bem sincero. Aqui também temos o jogo da memória, que aí sim vai ser o jogo da memória de fato. Aí você vai virando as cartas, aí vai ter aqui o número de tentativas. E a ideia é você simplesmente ir desbaralhando tudo no menor número de tentativas possíveis, sabe? Enfim, jogo da memória, não tem muito o que explicar. Vamos dar uma olhada aqui em Vamos Colorir. Vamos ver as possibilidades que tem por aqui. Vamos escolher esse daqui da vaquinha. Você pode escolher a cor, tipo, vai clicando e tal. Enfim, cumpre bem o seu papel. Não tem lugar nenhum que vai indicar pra você imprimir ele. Então, o que fica no jogo mesmo. Tipo, não vai pra lugar nenhum mais. E eu falo disso porque antigamente usava-se muito impressoras e tudo mais. Às vezes imprimiam esse tipo de desenho pra criança pintar na vida real, sabe? Pra, tipo, pra ocupar ela, pra ela não ficar só na tela do PC ou fazendo qualquer outra merda que seja. Temos aqui o jogo das palavras. Vamos ver aqui o que ele tem. Podemos escolher aqui alguma coisa. Vamos escolher cores. É o jogo da forca, basicamente. A grande diferença é que ao invés de ter uma pessoa com uma corda no pescoço, vai ter esse balão e você tem que evitar com que esse balão encoste ali no fogo, no cupcake. É isso. É um jogo bem mais infantilizado do que o normal. E por fim, nós temos as cruzadinhas. Que convenhamos, esse tipo de jogo atrai muito mais velhos do que crianças. E basicamente isso é que a gente pode digitar cruzadinha 1. Vamos lá. Vamos clicar aqui na imagem. Vamos escolher aqui um personagem e clicar aqui o nome. Aqui nós podemos clicar aqui na imagem para poder digitar o nome. Aí tem que digitar o nome da personagem. Aí você vai ter que lembrar o nome de todos os personagens. Por exemplo, a abelhinha vai ser a abelhinha Julita. Esqueci que o Enter não funciona nessa... Tá. E quando você completa, vai aparecer simplesmente essa mensagem. Parabéns, clique para jogar novamente. Aí vai indo. Você vai na cruzadinha 2. Se quiser pode voltar aqui na cruzadinha 1, você pode ir na cruzadinha 3 ou até mesmo na cruzadinha 4. E é isso, eu acho que não tem mais nada para apresentar aqui. Eu vou dar uma olhada aqui nos arquivos internos para ver se tem algum easter egg, qualquer coisa do tipo. Aí caso se não tiver, vamos direto aqui para o encerramento. Dentro desse CD tem algumas coisas, como por exemplo, as músicas estão todas aqui. Então você pode simplesmente pegar, copiar e colocar no seu computador. E sendo bem sincero, eu não sei por que você faria isso. E também descobrimos que A Vida na Fazenda nada mais é do que um programa que foi desenvolvido no Flash, no extinto Macromedia Flash. E para ser mais específico, tá rodando na versão 7.0 do Macromedia Flash Player. Aqui na parte de Pictures não temos nada demais aqui. E o CD Plus também não tem nada. E eu acho que é isso. Afinal de contas,
novamente, é um conteúdo muito infantil, então não tem muita coisa pra falar sobre, então vamos direto aqui para o nosso encerramento. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito provavelmente esse vídeo foi bem mais curto em relação aos demais, muito por conta do que o conteúdo em si tinha a oferecer, que no caso seria do CD que eu havia encontrado. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Por acaso você já encontrou algum outro CD na sua casa sobre um outro tema e acha interessante que eu traga aqui para o canal? Ou de repente você até lembra de alguma coisa, mas gostaria que eu trouxesse, gostaria que eu procurasse? Enfim, usa aqui a aba dos comentários para poder explicar o que você deseja. Também dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem o meu servidor no Discord, e entrando lá você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima!